Capítulo 13. Horas mais tarde minha jangada alcançou o acampamento Meio-Sangue. Como cheguei lá, não tenho a menor ideia. Em algum ponto, a água do lago simplesmente se transformou em água salgada. O familiar litoral de Long Island surgiu à frente, e dois grandes e amistosos tubarões brancos subiram à superfície e me conduziram na direção da praia. Quando desembarquei, o acampamento parecia deserto. Era fim de tarde, mas a área para a prática de arco e flecha estava vazia. A parede de escalada vertia lava e ribombava, sem ninguém. Pavilhão e nada. Chalés, todos vazios. Então percebi a fumaça que subia do anfiteatro. Cedo demais para uma fogueira, e não achei que estivessem assando marshmallows. Corri naquela direção. Antes mesmo de chegar lá ouvi Kiron fazendo um anúncio. Parei subitamente quando percebi o que ele estava falando. Presumimos que ele esteja morto, disse Kiron. Depois de tanto tempo em silêncio, é pouco provável que nossas preces sejam atendidas. Pedi à sua melhor amiga sobrevivente que fizesse as honras finais. Aproximei-me pelos fundos do anfiteatro. Ninguém me viu. Estavam todos olhando para a frente, observando Annabeth pegar um longo manto mortuário de seda verde bordado com um tridente e atear fogo nele. Estavam queimando minha mortalha. Annabeth virou-se de frente para os ouvintes. Tinha uma aparência horrível. Seus olhos estavam inchados de chorar, mas ela conseguiu dizer: ele provavelmente foi o amigo mais corajoso que já tive. Ele, e então me viu. Seu rosto ficou vermelho como sangue. Ele está ali. Cabeças se viraram. Pessoas arfavam. Percy. Beckendorf sorriu. Um bando de outros garotos se amontoou à minha volta, dando-me tapinhas nas costas. Ouvi algumas maldições do chalé de Ares, mas Clarice limitou-se a revirar os olhos, como se não acreditasse que eu tivera o descaramento de sobreviver. Kiron aproximou-se galopando e todos abriram caminho para ele. Bem, ele suspirou com alívio óbvio. Não creio que já tenha me sentido tão feliz com a volta de um campista. Mas você precisa me dizer. Onde você estava? Interrompeu Annabeth, empurrando os outros campistas. Pensei que ela fosse me dar um soco, mas em vez disso me abraçou com tanta força que quase quebrou minhas costelas. Os outros ficaram em silêncio. Annabeth pareceu perceber que estava fazendo uma cena e então me afastou. Nós pensamos que estivesse morto, cabeça de alga. Desculpem-me, eu disse. E estava perdido. Perdido? Ela gritou. Por 2 semanas, Percy? Em que raios? Annabeth interrompeu a Kiron. Talvez devêssemos discutir isso em um lugar mais discreto, não? Vocês todos, de volta às suas atividades normais. Sem esperar que protestássemos, ele pegou Annabeth e a mim tão facilmente quanto se fôssemos gatinhos, atirou-nos sobre seu dorso e partiu a galope para a casa grande. Não contei a eles toda a história. Eu simplesmente não consegui falar sobre Calypso. Expliquei como provoquei a explosão no Monte Santa Helena e fui expelido do vulcão. Contei-lhes que fiquei isolado em uma ilha até que Hefesto me encontrou e me disse que podia partir. Uma jangada mágica me levou de volta ao acampamento. Tudo isso era verdade, mas, enquanto contava, fiquei com a palma das mãos suada. Você ficou desaparecido por 2 semanas. A voz de Annabeth agora estava mais firme, mas ela ainda parecia bastante abalada. Quando ouvi a explosão pensei. Eu sei, eu disse. Desculpe-me. Mas descobri como se orientar no labirinto. Conversei com Hefesto. Ele lhe disse a resposta? Bem, de certa forma. Ele disse que eu já sabia. E eu sei. Agora entendi. Contei-lhes minha ideia. O queixo de Annabeth caiu. Percy, isso é loucura. Kiron recostou-se em sua cadeira de rodas e afagou a barba. Há precedentes, porém. Teseu teve a ajuda de Ariadne. Arietubma, filha de Hermes, usou muitos mortais em sua ferrovia clandestina pela mesma simples razão. Mas essa é a minha missão, disse Annabeth. Eu preciso liderá-la. Minha querida, é sua missão. Kiron parecia pouco à vontade. Mas você precisa de ajuda. E espera que isso ajude? Por favor. É errado. É covarde. É difícil admitir que precisamos da ajuda de um mortal, eu disse. Mas é verdade. Annabeth me olhou,
furiosa. Você é a pessoa mais irritante que já conheci. E saiu da sala, enfurecida. Fiquei olhando o vão da porta. Minha vontade era de chutar algo. Já era a história de ser o amigo mais corajoso que ela teve. Ela vai se acalmar, garantiu Kiron. Ela está com ciúme, meu garoto. Isso é estupidez. Ela não é, ou não é como? Kiron deu uma risada. Isso não importa. Annabeth é muito possessiva em relação aos amigos, caso não tenha percebido. Ficou muito preocupada com você. E agora que você está de volta, acho que ela suspeita onde esteve isolado. Olhei-o nos olhos e vi que Kiron havia descoberto sobre Calypso. Era difícil esconder algum segredo de um cara que vinha treinando heróis havia 3.000 anos. Ele já vira praticamente de tudo. Não vamos discutir suas escolhas, disse Kiron. Você voltou. É o que importa. Diga isso a Annabeth. Kiron sorriu. De manhã vou pedir a Argus que leve vocês dois a Manhattan. Você deve ir ver sua mãe, Percy. Ela está perturbada, o que é compreensível. Meu coração palpitou. Em todo aquele tempo na ilha de Calypso eu nunca nem pensei em como minha mãe estaria se sentindo. Provavelmente, pensava que eu estivesse morto. Devia estar arrasada. O que havia de errado comigo, que nem sequer considerará isso? Kiron, falei, e quanto a Grover e Tyson? Você acha? Não sei, meu garoto. Kiron olhou para a lareira vazia. Juniper está bastante aflita. Os galhos dela estão ficando todos amarelos. O Conselho dos Anciãos de Casco Fendido revogou em absentia a licença de buscador de Grover. Supondo-se que ele volte vivo, irão forçá-lo a um exílio vergonhoso. Ele suspirou. No entanto, Grover e Tyson são muito engenhosos. Ainda podemos ter esperanças. Eu não devia tê-los deixado ir. Grover tem seu próprio destino, e Tyson foi bravo em segui-lo. Você saberia se Grover estivesse em perigo mortal, não acha? Suponho que sim. O elo de empatia. Mas tem mais um fato que eu preciso lhe contar, Percy, afirmou ele. Na verdade, 2 fatos desagradáveis. Ótimo. Chris Rodrigues, nosso hóspede. Lembrei-me do que tinha visto no porão, Clarice tentando conversar com ele enquanto Chris balbuciava frases sobre o labirinto. Ele morreu? Ainda não, disse Kiron, sombrio. Mas está muito pior. Agora está na enfermaria, fraco demais até para se mexer. Precisei mandar Clarice retornar às atividades regulares porque ela ficava o tempo todo na cabeceira dele. Ele não reage a nada. Não come nem bebe. Nenhum de meus medicamentos ajuda. Ele simplesmente perdeu a vontade de viver. E estremeci. Apesar de todos os problemas que tive com Clarice, eu me senti péssimo por ela. Ela se empenhara tanto em ajudá-lo. E agora que eu já estivera no labirinto, podia entender por que fora tão fácil para o fantasma de Minos levar Chris à loucura. Se eu estivesse perambulando por lá sozinho, sem a ajuda de meus amigos, nunca teria conseguido sair. Lamento dizer, continuou Kiron, que a outra notícia é ainda menos agradável. Quintus desapareceu. Desapareceu? Como? Há 3 noites ele entrou furtivamente no labirinto. Juniper viu. Parece que você estava certo sobre ele. Ele é espião de Luke. Contei a Kiron sobre o rancho Triplo G, onde Quintus havia comprado seus escorpiões, e que Gerion vinha fornecendo suprimentos para o exército de Cronos. Não pode ser coincidência. Kiron suspirou profundamente. Tantas traições. Eu tinha esperanças de que Quintus provasse que era um amigo. Parece que julguei mal. E quanto à senhora? Oleari? Perguntei. O cão infernal ainda está na arena. Não deixa ninguém se aproximar. Não tive coragem de colocá-lo à força em uma jaula ou de destruí-lo. Quintus não a deixaria para trás assim, simplesmente. Como eu disse, Percy, parece que estávamos enganados a respeito dele. Agora você precisa se preparar para amanhã cedo. Você e Annabeth ainda têm muito que fazer. Deixei-o em sua cadeira de rodas, fitando a lareira com um olhar triste. Imaginei quantas vezes ele havia se sentado ali, esperando heróis que nunca voltaram. Antes do jantar, passei na arena de esgrima. Como previ, lá estava a senhora.
Oleari, enroscada como um enorme monte de pelo preto no meio do estádio, mastigando, indiferente, a cabeça de um boneco-alvo. Quando ela me viu, latiu e veio saltitando em minha direção. Pensei que eu fosse virar um cadáver. Só tive tempo de dizer, oh, antes que ela me derrubasse e começasse a lamber meu rosto. Em geral, por ser filho de Poseidon, eu só fico molhado quando quero, mas meus poderes aparentemente não se estendem à saliva de cachorro, porque tomei um bom banho. Pô, garota! Gritei. Não consigo respirar. Deixe-me ficar de pé. Por fim, consegui tirá-la de cima de mim. Cocei-lhe as orelhas e encontrei para ela um biscoito gigante de cachorro. Onde está seu dono? Perguntei. Como ele pôde abandoná-la, hein? Ela choramingou, como se também quisesse a resposta. Eu estava pronto para acreditar que Quintus fosse inimigo, mas ainda não conseguia compreender por que ele deixará a senhora Oleari para trás. Se eu tinha uma certeza, era de que ele gostava de verdade daquele mega cachorro. Fiquei pensando naquilo e limpando de meu rosto a baba do cão com uma toalha quando uma voz feminina disse: Você tem sorte de ela não ter arrancado sua cabeça com uma mordida. Clarice estava de pé, com a espada e o escudo, do outro lado da arena. Ontem vim aqui treinar e resmungou ela. Essa cadela tentou me engolir. Ela é inteligente, eu disse. Engraçado. Clarice veio em nossa direção. Ah, senhora. Oleari rosnou, mas eu lhe dei uns tapinhas na cabeça e a acalmei. Estúpido cão infernal, disse Clarice. Não vai me impedir de treinar. Eu soube do Chris, falei. Sinto muito. Clarice deu uma volta pela arena. Quando se aproximou do boneco que estava mais perto, ela o atacou violentamente, arrancando-lhe a cabeça com um único golpe e atravessando com a espada seu abdômen. Ela puxou a espada de volta e continuou a caminhar. Bem, às vezes as coisas dão errado. Sua voz estava trêmula. Heróis se machucam. Eles morrem, e os monstros continuam voltando. Ela pegou um dardo e o atirou do outro lado da arena, cravando-o no capacete do boneco, bem entre os orifícios para os olhos. Ela havia chamado Chris de herói, como se ele nunca tivesse passado para o lado dos titãs. Isso me fez lembrar como Annabeth, às vezes, se referia a Luke. Resolvi não comentar o assunto. Chris era corajoso, eu disse. Espero que melhore. Ela me lançou um olhar furioso, como se eu fosse seu próximo alvo. Ah, senhora. Oleari rosnou. Faça-me um favor, pediu Clarice. Sim, claro. Se encontrar Dédalo, não confie nele. Não lhe peça ajuda. Simplesmente o mate. Clarice. Porque, qualquer um que possa criar algo como o labirinto, Percy, essa pessoa é do mal. É pura e simplesmente má. Por um segundo ela me fez recordar Eurition, o vaqueiro, seu meio-irmão muito mais velho. Tinha o mesmo olhar severo, como se a tivessem usado pelos últimos 2000 anos e estivesse ficando cansada disso. Ela guardou a espada na bainha. O treino acabou. Daqui para frente é de verdade. Naquela noite dormi em meu próprio beliche, e pela primeira vez desde a ilha de Calipso os sonhos me vieram. Eu estava na sala de audiência de um rei, uma grande câmara branca com colunas de mármore e um trono de madeira. Sentado nele estava um sujeito gorducho com cabelos vermelhos encaracolados e uma coroa de louros. A seu lado viam-se 3 garotas que pareciam suas filhas. Todas tinham o mesmo cabelo ruivo e vestiam túnicas azuis. As portas se abriram com um rangido e um arauto anunciou: Minos, rei de Creta. Eu fiquei tenso, mas o homem no trono limitou-se a sorrir para as filhas. Mal posso esperar para ver a cara dele. Minos, o canalha real em pessoa, entrou na sala. Era tão alto e sério que fazia o outro rei parecer um bobalhão. A barba pontuda de Minos estava grisalha. Ele parecia mais magro do que em meu último sonho, e suas sandálias estavam enlameadas, mas o mesmo brilho cruel cintilava em seus olhos. Ele curvou-se rigidamente para o homem no trono. Rei Cócalo. Pelo que entendi, o senhor desvendou meu pequeno enigma. Cócalo sorriu. Nem um pouco pequeno, Minos. Principalmente quando o senhor anuncia pelos 4 cantos do mundo que está disposto a pagar 1000 talentos de ouro para quem conseguir resolvê-lo. A oferta é verdadeira? Minos bateu palmas. 2 guardas musculosos entraram, carregando com dificuldade uma grande caixa de madeira. Colocaram-na aos pés de Cócalo e abriram.
Pilhas de barras de ouro cintilavam. Deviam valer uns zilhões de dólares. Cócalo assoviou, admirado. O senhor deve ter levado seu reino à falência para pagar essa recompensa, meu amigo. Isso não é assunto seu. Cócalo deu de ombros. O enigma era bastante simples, na verdade. Um de meus criados o resolveu. Pai, advertiu uma das garotas. Parecia mais velha, ligeiramente mais alta que as outras. Cócalo a ignorou. Pegou uma concha espiralada das dobras de sua túnica. Um fio de prata havia sido introduzido na concha, de forma que ela pendia como uma imensa conta em um cordão. Minos deu um passo à frente e pegou a concha. Um de seus criados, o senhor disse? Como foi que ele passou o fio sem quebrar a concha? Usou uma formiga, pode acreditar. Amarrou um fio de seda na pequena criatura e a convenceu a atravessar a concha colocando mel do outro lado. Homem engenhoso, disse Minos. Ah, de fato. É o tutor de minhas filhas. Elas gostam muito dele. Os olhos de Minos se tornaram frios. Eu me preocuparia com isso. Eu queria avisar Cócalo, e não confie nesse cara. Jogue-o na masmorra com alguns leões famintos ou coisa parecida. Mas o rei ruivo limitou-se a dar uma risadinha. Não se preocupe, Minos. Minhas filhas são sábias para a idade que têm. Agora, quanto ao meu ouro. Certo, disse Minos. Mas, veja, o ouro é para o homem que solucionou o enigma. E só pode haver um homem assim. O senhor está abrigando Dédalo. Cócalo, desconfortável, mudou de posição no trono. Como sabe o nome dele? Ele é um ladrão, disse Minos. Já serviu em minha corte, Cócalo. Colocou minha própria filha contra mim. Ajudou um usurpador a me fazer de bobo em meu palácio. E então fugiu à justiça. Há 10 anos que o estou perseguindo. Eu não sabia nada disso. Mas ofereci minha proteção ao homem. Ele tem sido muito prestativo. Eu lhe ofereço uma opção, disse Minos. Entregue-me o fugitivo e este ouro é seu. Ou arrisque fazer de mim seu inimigo. O senhor não vai querer Creta como inimiga. Cócalo empalideceu. Achei estupidez ele parecer tão amedrontado em sua própria sala do trono. Bastava convocar seu exército ou algo assim. Minos só tinha 2 guardas. Mas Cócalo simplesmente ficou lá sentado no trono, suando. Pai, disse a filha mais velha, o senhor não pode. Silêncio, Hélia. Cócalo enroscava sua barba. Olhou novamente para o ouro cintilando. Isso me aflige, Minos. Os deuses não amam um homem que quebra seu juramento de hospitalidade. Os deuses tampouco amam aqueles que acolhem criminosos. Muito bem, Cócalo assentiu. O senhor terá seu homem acorrentado. Pai! Exclamou Hélia de novo. Então ela se controlou e passou a um tom mais doce, pelo menos nos deixe preparar um banquete para nosso convidado. Depois de uma longa jornada, ele merece um banho quente, roupas novas e uma refeição decente. Eu me sentiria honrada em preparar pessoalmente o banho. Ela ofereceu um lindo sorriso a Minos, e o velho rei resmungou. Creio que um banho não cairia mal, olhou para Cócalo. Vejo-o no jantar, meu senhor. Com o prisioneiro. Por aqui, sua majestade, disse Hélia. Ela e as irmãs conduziram Minos para fora da sala do trono. Eu os acompanhei até uma sala de banhos decorada com azulejos de mosaico. O ar estava repleto de vapor. Uma torneira aberta jorrava água quente na banheira. Hélia e as irmãs encheram com pétalas de rosa e algo que devia ser sabonete líquido da Grécia Antiga, porque logo a água estava coberta com uma espuma multicolorida. As garotas viraram-se de lado enquanto Minos despia sua túnica e entrava na banheira. Ah! Ele sorriu. Um banho excelente. Obrigado, minhas queridas. A jornada foi de fato muito longa. Está perseguindo sua presa há 10 anos, meu senhor? Indagou Hélia, piscando. Deve ser muito determinado. Nunca me esqueço de uma dívida. Minos sorriu. Seu pai foi sábio em concordar com meu pedido. Ah, de fato, meu senhor. Disse Hélia. Achei que ela estava exagerando na bajulação, mas o velho estava caindo. As irmãs de Hélia gotejaram óleo perfumado na cabeça do rei. Sabe, meu senhor, continuou Hélia, Dédalo pensou mesmo que o senhor viria.
Achou que o enigma podia ser uma armadilha, mas não resistiu à tentação de resolvê-lo. Minos franziu a testa. Dédalo lhe falou sobre mim? Sim, meu senhor. Ele é um homem mau, princesa. Minha própria filha se rendeu ao feitiço dele. Não lhe dê ouvidos. Ele é um gênio, disse Elia. E acredita que a mulher é tão inteligente quanto o homem. Foi o primeiro a nos ensinar como se de fato pensássemos sozinhas. Talvez sua filha tenha sentido o mesmo. Minos tentou se sentar, mas as irmãs de Elia o empurraram de volta à água. Elia apostou-se atrás dele. Tinha 3 pequenas esferas na palma da mão. A princípio pensei que fossem cápsulas com produtos de banho, mas ela as atirou na água e das cápsulas passaram a germinar fios de bronze, que começaram a se enrolar ao rei, amarrando seus tornozelos, prendendo suas mãos ao lado do corpo, envolvendo seu pescoço. Embora eu odiasse Minos, era horrível assistir aquilo. Ele se debateu e gritou, mas as garotas eram bem mais fortes. Logo ele estava indefeso, deitado na banheira com o queixo na superfície da água. Os fios de bronze continuavam a se enroscar nele, como um casulo, espremendo seu corpo. "O que você quer?" perguntou Minos. "Por que está fazendo isto?" "Dédalo tem sido bom conosco, Sua Majestade." Elia sorriu. "E eu não gosto que ameacem meu pai." "Diga a Dédalo", grunhiu Minos, "diga que vou caçá-lo mesmo depois da morte. Se existir alguma justiça no mundo inferior, minha alma vai persegui-lo por toda a eternidade." "Bravas palavras, Sua Majestade", replicou Elia. "Desejo-lhe sorte em sua busca de justiça no mundo inferior." E, com isso, os fios envolveram o rosto de Minos, transformando-o em uma múmia de bronze. A porta da sala de banho se abriu. Dédalo entrou, carregando uma mala de viagem. Ele havia cortado o cabelo bem rente. A barba estava totalmente branca. Parecia frágil e triste, mas estendeu a mão e tocou a testa da múmia. Os fios desataram-se e afundaram na banheira. Nada havia dentro deles. Era como se o rei Minos tivesse simplesmente se dissolvido. Uma morte sem dor, ponderou Dédalo. Mais do que ele merecia. "Obrigado, minhas princesas." Elia o abraçou. "Não pode ficar aqui, professor. Quando o nosso pai descobrir." "Sim", disse Dédalo. "Receio que lhes tenha trazido problemas." "Ah, não se preocupe conosco. Papai vai ficar suficientemente feliz com o dinheiro daquele velho. E Creta fica muito distante daqui. Mas ele vai culpar o senhor pela morte de Minos. Precisa fugir para algum lugar seguro." "Algum lugar seguro", repetiu o velho. "Durante anos fugi de reino em reino, procurando um lugar seguro. Temo que Minos tenha dito a verdade. A morte não o impedirá de me perseguir. Não haverá lugar sob o sol que possa me abrigar assim que a notícia deste crime correr." "Então, para onde irá?" perguntou Elia. "Para onde jurei nunca mais entrar", respondeu Dédalo. "Minha prisão pode ser meu único santuário." "Não entendi", disse Elia. "É melhor que não entenda mesmo." "Mas e quanto ao mundo inferior?" uma das irmãs perguntou. "Um julgamento terrível o aguardará. Todo homem deve morrer." "Talvez", disse Dédalo. Então tirou um pergaminho da mala, o mesmo que eu vira em meu último sonho, com as anotações do sobrinho. "Talvez não." Ele deu um tapinha no ombro de Elia e então abençoou ela e as irmãs. Olhou mais uma vez para os fios de cobre cintilando no fundo da banheira. "Encontre-me se puder, rei dos fantasmas." Ele se virou para a parede de mosaicos e tocou um azulejo. Um sinal brilhante surgiu, com a letra grega, e a parede deslizou para o lado. As princesas deixaram escapar um arquejo. "Você nunca nos falou de passagens secretas", disse Elia. "Tem estado muito ocupado." "O labirinto tem estado ocupado", corrigiu Dédalo. "Não tentem me seguir, minhas queridas, se dão valor à sua sanidade." Meu sonho se deslocou. Eu estava no subsolo, em uma câmara de pedra. Luke e outro guerreiro meio-sangue estudavam um mapa à luz da lanterna. Luke praguejou. Deveria ser a última curva. Ele amassou o mapa e o atirou para um lado. "Senhor!" Seu companheiro protestou. "Mapas são inúteis aqui", afirmou Luke. "Não se preocupe. Eu vou achar." "Senhor, é verdade que quanto maior o grupo, maior a probabilidade de se perder?"
Sim, é verdade. Por que você acha que enviamos exploradores desacompanhados para começar? Mas não se preocupe. Assim que tivermos o fio, poderemos liderar a vanguarda até lá. Mas como vamos conseguir o fio? Luke ficou de pé e flexionou os dedos. Ah, Quintus vai cumprir a parte dele. Tudo o que precisamos fazer é chegar à arena, e ela fica em um entroncamento. É impossível ir a qualquer lugar sem passar por ela. Por isso é necessária uma trégua com seu dono. Só precisamos nos manter vivos até... Senhor! Uma nova voz veio do corredor. Outro cara vestindo uma armadura grega surgiu correndo, carregando uma tocha. As Dracaena encontraram um meio-sangue. Sozinho? Andando pelo labirinto? Luke franziu a testa. Sim, senhor. É melhor vir rápido. Estão na próxima câmara. Ele está encurralado. Quem é? Ninguém que eu já tenha visto, senhor. Luke assentiu. Uma bênção de Cronos. Venha. Talvez possamos usar esse meio-sangue. Eles dispararam pelo corredor, e eu acordei num sobressalto, fitando a escuridão. Um meio-sangue sozinho, andando pelo labirinto. Levei muito tempo para conseguir dormir de novo. Na manhã seguinte, cuidei para que a senhora Oleari tivesse bastantes biscoitos de cachorro. Pedi a Beckendor que ficasse de olho nela, o que não pareceu deixá-lo muito feliz. Em seguida, subi a colina meio-sangue e encontrei Annabeth e Argus na estrada. Annabeth e eu não conversamos muito na van. Argus nunca falava, provavelmente porque tinha olhos pelo corpo todo, inclusive na ponta da língua, pelo menos assim eu ouvirá, e não gostava de mostrar isso. Annabeth parecia indisposta, como se tivesse dormido ainda pior do que eu. Sonhos ruins? Perguntei, afinal. Ela sacudiu a cabeça. Uma mensagem de Iris enviada por Eurition. Eurition. Algum problema com Nico? Ele deixou o rancho ontem à noite e voltou para o labirinto. O quê? Eurition não tentou detê-lo? Nico se foi antes que ele acordasse. Ortro farejou até o mataburro. Eurition contou que vinha ouvindo Nico falando sozinho nas últimas noites. Só agora ele acha que Nico estava falando novamente com o fantasma, Minos. Ele está em perigo, eu disse. Sem dúvida. Minos é um dos juízes dos mortos, mas a maldade é inerente a ele. Não sei o que quer com Nico, mas... Não é a isso que me refiro, eu disse. Tive um sonho ontem à noite, e contei a ela sobre Luke, que ele mencionara Quintus e que seus homens tinham encontrado um meio-sangue sozinho no labirinto. Annabeth contraiu o maxilar. Isso é muito, muito ruim. Então, o que fazemos? Ela ergueu uma sobrancelha. Bem, é um bom início que você tenha um plano para nos guiar, certo? Era sábado, e o trânsito que seguia para a cidade estava pesado. Chegamos ao apartamento de minha mãe aproximadamente ao meio-dia. Quando atendeu a porta, ela me deu um abraço só um pouquinho menos esmagador do que ter um cão infernal pulando em você. Eu disse a eles que você estava bem, e ela contou, mas parecia que o peso do céu acabará de ser tirado de seus ombros, e, pode acreditar, conheço a sensação por experiência própria. Ela nos fez sentar à mesa da cozinha e insistiu em nos dar seu biscoito azul especial, com pequenos pedaços de chocolate, enquanto a colocávamos a par da missão. Como sempre, tentei minimizar as partes assustadoras, aqui eram quase todas, mas de algum modo isso só fazia tudo parecer mais perigoso. Quando cheguei à parte sobre Gerion e os estábulos, minha mãe fingiu que ia me estrangular. Não consigo fazê-lo limpar o próprio quarto, mas ele limpa 100 toneladas de estrume de cavalo dos estábulos de um monstro. Annabeth riu. Era a primeira vez que a ouvia rir em muito tempo, e isso foi bom. Então, disse minha mãe quando acabei de contar, você destruiu a ilha de Alcatraz, explodiu o Monte Santa Helena e desalojou 500 mil pessoas, mas, pelo menos, está são e salvo. Essa é minha mãe, sempre olhando o lado positivo da situação. É, concordei. Isso resume tudo. Queria que Paul estivesse aqui, ela disse a si mesma. Ele queria falar com você. Ah, certo. À escola. Foram tantos acontecimentos desde então que eu tinha quase me esquecido da visita de orientação escolar a Good, e o fato de que deixará a sala de música em chamas, e que o namorado de minha mãe me vira pela última vez pulando a janela como um fugitivo. O que você disse a ele? Perguntei. Mamãe sacudiu a cabeça. O que eu poderia ter dito?
Ele sabe que existe algo diferente em você, Percy. Ele é um homem inteligente. Acredita que você não é uma pessoa má. Não sabe o que está acontecendo, mas a escola o está pressionando. Afinal, foi ele quem o levou para lá. Ele precisa convencê-los de que o incêndio não foi culpa sua. E, como você fugiu, isso parece difícil. A Annabeth me observava. Parecia solidária. Eu sabia que ela já estivera em situações semelhantes. O mundo mortal nunca é fácil para um meio-sangue. Vou falar com ele, prometi. Depois que tivermos encerrado a missão. Se você quiser, posso até contar a verdade para ele. Minha mãe pôs a mão em meu ombro. Você faria isso? Bem, sim. Mas ele vai achar que somos loucos. Ele já acha isso. Então não temos nada a perder. Obrigada, Percy. Vou dizer a ele que você estará de volta em... Ela franziu a testa. Quando? O que vai acontecer agora? Annabeth quebrou seu biscoito ao meio. Percy tem um plano. Relutante, contei à mamãe. Ela assentiu devagar. Parece muito perigoso. Mas pode funcionar. Você tem o mesmo poder, não tem? Perguntei. Você pode ver através da névoa. Mamãe suspirou. Não tanto agora. Quando mais nova, era mais fácil. Mas, sim, sempre pude ver mais do que era bom para mim. Foi uma das características que chamou a atenção de seu pai quando nos conhecemos. Mas tenham cuidado. Prometam que ficarão em segurança. Vamos tentar, Sra. Jackson, disse Annabeth. Mas manter seu filho em segurança é uma tarefa difícil. Ela cruzou os braços e olhou pela janela da cozinha. Fiquei brincando com o guardanapo e tentei nada dizer. Minha mãe franziu a testa. O que está havendo com vocês dois? Estão brigando? Nenhum dos dois respondeu. Entendi, disse mamãe, e me perguntei se ela podia ver através de mais coisas do que a névoa. Parecia que ela entendia o que estava acontecendo entre mim e Annabeth, mas eu, com toda certeza, não. Bem, lembrem-se de que Grover e Tyson estão contando com vocês dois, disse ela. Eu sei, que Annabeth e eu falamos ao mesmo tempo, o que me deixou ainda mais constrangido. Mamãe sorriu. Percy, é melhor você usar o telefone no hall. Boa sorte. Fiquei aliviado em sair da cozinha, embora estivesse nervoso com o que estava prestes a fazer. Fui até o telefone e fiz a ligação. O número se apagara de minha mão havia muito tempo, mas tudo bem. Sem querer, eu o tinha decorado. Combinamos um encontro na Times Square. Encontramos Raquel Elizabeth Dare diante do Marriott Marquis, e ela estava completamente pintada em dourado. E digo seu rosto, seu cabelo, suas roupas, tudo. Parecia que tinha sido tocada pelo rei Midas. Estava de pé como uma estátua com 4 outros garotos, todos pintados com tinta metálica, cobre, bronze, prata. Estavam imobilizados em diferentes poses, e alguns turistas passavam apressados por eles enquanto outros paravam para olhá-los. Alguns jogavam moedas no pedaço de linóleo na calçada. A placa aos pés de Raquel dizia, em arte urbana para crianças. Doações bem-vindas. Annabeth e eu ficamos ali parados por uns 5 minutos, olhando para Raquel, mas se ela nos viu não demonstrou. Ela não se moveu nem piscou, não que eu pudesse ver. Tendo eu não seria capaz de fazer aquilo. Ficar parado por tanto tempo teria me levado à loucura. Era estranho também ver Raquel dourada. Ela parecia a estátua de alguém famoso, uma atriz ou algo assim. Só que os olhos eram verdes, normais. Quem sabe se dermos um empurrão nela, sugeriu Annabeth. Achei aquilo um pouco cruel, mas Raquel não reagiu. Depois de mais alguns minutos, um garoto prateado se aproximou, vindo do ponto de táxi diante do hotel, onde estivera descansando um pouco. Fez uma pose como se estivesse discursando para a multidão, ao lado de Raquel. Ela se mexeu e saiu do linóleo. Ei, Percy. Ela sorriu. Na hora certa. Vamos tomar um café. Fomos até um lugar chamado Alce Javanês, na rua 43 Oeste. Raquel pediu um expresso extremo, o tipo de bebida de que Grover gostaria. Annabeth e eu pedimos smoothies de fruta e nos sentamos a uma mesa bem embaixo do alce empalhado. Ninguém prestava atenção a Raquel em seu traje dourado. Então, seu nome é Annabel, certo? Ela perguntou. Annabeth,
Corrigiu Annabeth. Você sempre se veste de dourado? Normalmente não, disse Raquel. Estamos arrecadando dinheiro para nosso grupo. Realizamos projetos de arte voluntários para crianças do ensino fundamental, pois estão cortando a arte nas escolas, sabem? Fazemos isso uma vez por mês e conseguimos cerca de $500 num fim de semana bom. Mas acho que vocês não querem falar sobre isso. Você também é uma meio-sangue? Psiu. Disse Annabeth, olhando à volta. Que tal anunciar isso ao mundo? Ok, Raquel se levantou e disse bem alto, e ei, pessoal. Estes dois aqui não são humanos. São metade deuses gregos. Ninguém nem mesmo olhou para ela. Raquel deu de ombros e sentou-se. Acho que não estão interessados. Isso não é engraçado, disse Annabeth. Não é uma piada, garota mortal. Parem, vocês duas, eu disse. Fiquem calmas. Eu estou calma, insistiu Raquel. Sempre que estamos juntos algum monstro nos ataca. Por que ficaria nervosa? Olhe, eu disse. Desculpe pela sala de música. Espero que não tenham expulsado você nem nada. Não. Mas me fizeram um monte de perguntas sobre você. Eu me fiz de burra. Foi difícil? Perguntou Annabeth. Ok, chega. Intervim. Raquel, temos um problema. E precisamos de sua ajuda. Raquel olhou para Annabeth, estreitando os olhos. Você precisa de minha ajuda? Annabeth misturou o smoothie com o canudo. Sim, disse, mal-humorada. Talvez. Contei a Raquel sobre o labirinto e por que precisávamos encontrar Dédalo. Expliquei o que havia acontecido nas últimas vezes que entramos. Então vocês querem que eu os guie, disse ela. Por um lugar onde nunca estive. Você consegue ver através da névoa, afirmei. E exatamente como Ariadne. Estou apostando que é capaz de ver o caminho certo. O labirinto não conseguirá enganá-la tão facilmente. E se você estiver errado? Então vamos nos perder. De qualquer forma, será perigoso. Muito, muito perigoso. Eu posso morrer? Sim. Pensei que você tivesse dito que os monstros não ligam para os mortais. Aquela sua espada. Sim, concordei. O bronze celestial não fere os mortais. A maioria dos monstros ignoraria você. Mas Luke, ele não liga para isso. Usa mortais, semideuses, monstros, qualquer um. E mata quem quer que se ponha no caminho dele. Cara legal, comentou Raquel. Ele está sob a influência de um titã, defendeu Annabeth. Foi iludido. Raquel correu o olhar entre mim e Annabeth algumas vezes. Ok, disse ela. E estou dentro. Eu pisquei. Não havia imaginado que seria tão fácil. Tem certeza? Ah, meu verão ia ser mesmo chato. Essa foi a melhor oferta que tive até agora. Então, o que eu devo procurar? Precisamos encontrar uma entrada para o labirinto, disse Annabeth. Tem uma no acampamento meio-sangue, mas você não pode entrar lá. Está fora dos limites para os mortais. Ela disse mortais como se fosse alguma doença terrível, mas Raquel se limitou a assentir. Ok. Como é uma entrada para o labirinto? Pode ser qualquer coisa, respondeu Annabeth. Uma parte de um muro. Uma rocha. Uma porta. Um buraco de esgoto. Mas deve ter a marca de Dédalo. A letra grega, reluzindo em azul. Como este? Raquel desenhou a letra delta com água em nossa mesa. Exato, disse Annabeth. Você sabe grego? Não, respondeu Raquel. Ela tirou do bolso uma grande escova de cabelo de plástico azul e começou a escovar o cabelo, livrando-o da cor dourada. Vou me trocar. É melhor vocês virem comigo ao Mariotti. Por quê? Perguntou Annabeth. Porque tem uma entrada assim no porão do hotel, onde guardamos nossas roupas. Ela tem a marca de Dédalo. Capítulo 14. A porta de metal estava um tanto escondida atrás de um cesto de toalhas sujas do hotel. Não vi nada de estranho nela, mas Raquel me mostrou onde olhar, e reconheci a letra azul levemente marcada no metal. Não é usada há muito tempo, disse Annabeth.
Tentei abri-la uma vez, disse Raquel, só por curiosidade. Está emperrada por causa da ferrugem. Não. Annabeth deu um passo à frente. Só precisa do toque de um meio-sangue. E, realmente, assim que Annabeth pôs a mão a marca emitiu seu brilho azul. A porta de metal foi deslacrada e se abriu com um rangido, revelando uma escada escura que levava para baixo. Uau! Raquel parecia calma, mas eu não sabia se ela estava fingindo. Tinha vestido uma camiseta surrada do Museu de Arte Moderna e seu habitual jeans rabiscado com caneta hidrográfica, a escova de plástico azul aparecendo no bolso. O cabelo ruivo estava preso atrás, mas ainda havia partículas douradas nele e vestígios de glitter no rosto. Então, ou vocês primeiro? Você é a guia, disse Annabeth com simulada gentileza. Vá na frente. A escada descia para um amplo túnel de tijolos. Estava tão escuro que eu não conseguia ver meio metro diante de nós, mas Annabeth e eu havíamos renovado nosso estoque de lanternas. Assim que as acendemos, Raquel gritou. Um esqueleto sorria para nós. Não era humano. Só para começar, era imenso, tinha pelo menos 3 metros de altura. Fora enforcado, acorrentado pelos pulsos e pelos tornozelos, formando um X gigante no vão do túnel. Mas o que fez um arrepio percorrer minhas costas foi a órbita negra e única no centro do crânio. Um ciclope, disse Annabeth. É muito velho. Não é ou ninguém que conheçamos. Não era Tyson, era o que ela queria dizer. Mas isso não fez eu me sentir muito melhor. Ainda tinha a impressão de que ele fora colocado ali como um aviso. Eu não queria deparar com o que quer que pudesse matar um ciclope adulto. Você tem um amigo ciclope? Raquel engoliu em seco. Tyson, eu disse. Meu meio-irmão. Seu meio-irmão? Espero encontrá-lo aqui embaixo, afirmei. E Grover, que é um sátiro. Ah! A voz dela quase sumiu. Bem, então é melhor irmos andando. Ela passou por baixo do braço esquerdo do esqueleto e continuou andando. Annabeth e eu trocamos olhares. Annabeth deu de ombros. Seguimos Raquel, adentrando mais no labirinto. Cerca de 15 metros depois chegamos a um cruzamento. À frente, o túnel de tijolos continuava. À direita, as paredes eram feitas de antigas placas de mármore. À esquerda, o túnel era de terra e raízes de árvores. Apontei para a esquerda. Aquele parece o túnel pelo qual Tyson e Grover seguiram. Annabeth franziu a testa. Sim, mas a arquitetura à direita, de pedras antigas, é mais provável que aquele nos leve a uma parte antiga do labirinto, na direção da oficina de Dédalo. Precisamos seguir em frente, disse Raquel. Annabeth e eu olhamos para ela. Essa é a escolha menos provável, afirmou Annabeth. Não estão vendo? Perguntou Raquel. Olhem para o chão. Nada havia além de tijolos gastos e de lama. Tem uma claridade ali, insistiu Raquel. Muito leve. Em frente é o caminho certo. À esquerda, mais adiante no túnel, aquelas raízes estão se movendo como tentáculos. Não gosto disso. À direita, tem uma armadilha uns 5 metros adiante. Buracos nas paredes, talvez para espigões. Não acho que devamos arriscar. Eu não via nada do que ela estava descrevendo, mas assenti. Ok. Em frente. Acredita nela? Perguntou Annabeth. Sim, eu disse. Você não. Annabeth parecia querer discutir, mas fez um gesto para que Raquel prosseguisse. Juntos, continuamos pelo corredor de tijolos. Era sinuoso, mas não havia mais túneis laterais. Parecíamos estar descendo ainda mais, indo muito para baixo. Nenhuma armadilha? Perguntei, ansioso. Nada. As sobrancelhas de Raquel se uniram. Deveria ser fácil assim? Não sei, eu disse. Nunca foi antes. Então, Raquel, disse Annabeth, de onde você é, exatamente? Ela fez isso soar como, de que planeta você vem? Mas Raquel não pareceu ofendida. Brooklyn, ela respondeu. Seus pais não vão ficar preocupados se você ficar fora até tarde? Raquel bufou. Improvável. Eu poderia ficar fora uma semana e eles nem notariam. Por que não? Dessa vez Annabeth não soou tão sarcástica. Ter problemas com os pais era um assunto que ela entendia.
Antes que Raquel pudesse responder, ouvimos um rangido à frente, como portas imensas se abrindo. O que foi isso? Perguntou Annabeth. Não sei, respondeu Raquel. Dobradiças de metal. Ah, isso ajuda muito. Perguntei, o que foi isso? Então ouvi passos pesados sacudindo o corredor e vindo em nossa direção. Corremos? Perguntei. Corremos, Raquel concordou. Demos meia volta e fugimos pelo mesmo caminho, mas antes de corrermos 10 metros demos de cara com algumas velhas amigas. Duas Dracaenae, mulheres cobras de armadura grega, apontavam suas lanças para nosso peito. Entre elas estava Kelly, a impousa líder de torcida. Ora, disse Kelly. Destampei contra a corrente e Annabeth sacou a faca, mas Kelly saltou sobre Raquel antes mesmo que minha espada deixasse sua forma de caneta. A mão dela se transformou em garra e girou Raquel, as unhas segurando-a com firmeza pelo pescoço. Levando sua mortalzinha de estimação para um passeio? Kelly me perguntou. São coisinhas tão frágeis. Tão fáceis de quebrar. Às nossas costas, os passos se aproximavam. Uma forma imensa surgiu da escuridão, um lestrigão gigante de 2,5 metros, com olhos vermelhos e presas. O gigante lambeu os lábios quando nos viu. Posso comê-los? Não, disse Kelly. Seu mestre vai querer estes. Serão motivo de muita diversão. Ela sorriu para mim. Agora andem, meios sangues. Ou vocês todos morrerão aqui, começando pela garota mortal. Eu poderia dizer que aquele era meu pior pesadelo. E, acredite, já tive muitos pesadelos. Avançamos pelo túnel ladeados pelas Dracaenae, com Kelly e o gigante atrás, para o caso de tentarmos fugir. Ninguém parecia preocupado com a possibilidade de corrermos para a frente. Era a direção que queriam que seguíssemos. Adiante eu podia ver portas de bronze. Tinham cerca de 3 metros de altura, adornadas com um par de espadas cruzadas. De trás delas vinham ruídos abafados, como se ali houvesse uma multidão. Ah, sim, disse a mulher cobra à minha esquerda. Você será muito popular com nosso anfitrião. Eu nunca olhara uma Dracaena de perto antes, e não estava nada animado com a oportunidade. Ela teria um rosto bonito, não fossem a língua bifurcada e os olhos amarelos com fendas negras como pupilas. Usava uma armadura de bronze que ia até a cintura. Dali para baixo, onde deviam estar as pernas, viam-se 2 maciços corpos de cobra, rajados de bronze e verde. Ela se deslocava com uma combinação de coleio e andar, como se estivesse sobre esquis vivos. Quem é seu anfitrião? Perguntei. Ela sibilou, o que deve ter sido uma risada. Ah, você verá. Vocês vão se dar esplendidamente. Ele é seu irmão, afinal de contas. Meu o quê? Pensei imediatamente em Tyson, mas isso era impossível. Do que ela estava falando? O gigante passou à nossa frente e abriu as portas. Segurou Annabeth pela blusa e disse. Você fica aqui. Ei! Ela protestou, mas o cara tinha 2 vezes o tamanho dela e já havia lhe confiscado a faca, e também minha espada. Kelly riu. Ainda mantinha as garras no pescoço de Raquel. Ande, Percy. Entretenha-nos. Vamos esperar aqui com seus amigos, para ter certeza de que você vai se comportar. Olhei para Raquel. Desculpe. Vou tirar você dessa. Ela fez que sim na medida do possível, com o demônio em seu pescoço. Seria legal. As Dracaenae me espetaram com a ponta das lanças na direção da porta aberta e eu adentrei em uma arena. Creio que não era a maior arena em que eu já estivera, mas parecia bastante espaçosa, considerando-se que ficava no subsolo. Era circular com piso de terra, grande o suficiente para alguém contorná-la de carro, desde que andasse bem rente à beira. No centro da arena lutavam um gigante e um centauro, que parecia em pânico. Galopava em torno do inimigo, usando a espada e o escudo, enquanto o gigante agitava uma lança do tamanho de um poste telefônico e a multidão aplaudia. A primeira fila de assentos ficava a 3 metros acima do piso da arena. Bancos simples de pedra contornavam o espaço inteiro, e todos os lugares estavam ocupados. Havia Dracaenae, semideuses, gigantes, teuquines e criaturas ainda mais estranhas, demônios com asas de morcego, outras que pareciam meio humanas e meio o que você quisesse, ave, réptil, inseto, mamífero. No entanto, as mais assustadoras eram as caveiras. A arena estava cheia delas, cercando o parapeito. Pilhas delas,
com 1 metro de altura, decoravam os degraus entre os bancos. Elas sorriam de estacas no fundo das arquibancadas e pendiam do teto em correntes, como horríveis candelabros. Algumas pareciam muito velhas, nada mais que ossos branquíssimos. Outras pareciam bastante recentes. Não vou descrevê-las. Acredite, você não ia querer que eu fizesse isso. No meio de tudo, orgulhosamente exibido na parede ao lado dos espectadores, havia um objeto que não fazia o menor sentido para mim, uma bandeira verde com o tridente de Poseidon no centro. O que ela fazia em um lugar horrível como aquele? Acima da bandeira, sentado em um lugar de honra, estava um velho inimigo. Luke, eu disse. Não tenho certeza se ele pôde me ouvir apesar do rugido da multidão, mas sorriu friamente. Usava uma calça camuflada, camiseta branca e um peitoral de bronze, exatamente como eu vira no sonho. Mas ainda estava sem a espada, o que achei estranho. Ao lado dele sentava-se o maior gigante que eu já vira, muito maior do que o outro no centro da arena, que lutava contra o centauro. O gigante ao lado de Luke devia ter uns 5 metros de altura e era tão largo que ocupava 3 assentos. Usava tanga, como um lutador de sumo. Sua pele era vermelho escuro, tatuada com motivos de onda azuis. Deduzi que devia ser o novo guarda-costas de Luke ou algo assim. Ouviu-se um grito vindo do centro da arena, e dei um salto para trás quando o centauro desabou no chão a meu lado. Seus olhos encontraram os meus, suplicantes. Socorro! Levei a mão para pegar a espada, mas ela me fora tirada e ainda não havia reaparecido em meu bolso. O centauro lutava para se levantar enquanto o gigante se aproximava, lança em punho. Garras seguraram meu ombro. Se dá valor à vida de seus amigos, disse minha guarda dracaena, não interfira. Esta não é luta. Espere vez. O centauro não conseguiu se levantar. Uma de suas pernas estava quebrada. O gigante pôs o pé imenso no peito do oponente e ergueu a lança. Então olhou para Luke. A multidão incitava. Morte! Morte! Luke não se moveu, mas o lutador de sumo tatuado sentado ao lado dele se levantou. Sorriu para o centauro, que choramingava. Por favor. Não. Então o lutador de sumo estendeu a mão e fez o sinal com o polegar para baixo. Fechei os olhos quando o gigante gladiador baixou a lança. Quando tornei a olhar, o centauro havia desaparecido, desintegrado em cinzas. Tudo o que restava dele era um único casco, e o gigante o pegou como um troféu e mostrou à multidão, que urrou em aprovação. Um portão se abriu no lado oposto do estádio e o gigante saiu marchando em triunfo. Na arquibancada, o lutador de sumo ergueu a mão, pedindo silêncio. Boa diversão! Ele gritou. Mas nada que eu ainda não tivesse visto. O que mais você tem, Luke, filho de Hermes? Os maxilares de Luke se contraíram. Estava claro que ele não gostava de ser chamado de filho de Hermes. Odiava o pai. Mas se pôs calmamente de pé. Seus olhos brilhavam. Na verdade, ele parecia estar de muito bom humor. Senhor Anteu, disse Luke, alto o suficiente para que a multidão ouvisse. Tem sido um excelente anfitrião. Para nós é um prazer diverti-lo para pagar o favor de nos deixar atravessar seu território. Um favor que ainda não concedi, grunhiu Anteu. Eu quero me divertir. Luke fez uma reverência. Creio que agora tenho algo melhor do que centauros para lutar em sua arena. Tenho um irmão seu. Ele apontou para mim. Percy Jackson, filho de Poseidon. A multidão começou a zombar de mim e a me jogar pedras. Consegui me desviar da maioria, mas uma me atingiu na bochecha e fez um corte considerável. Um filho de Poseidon? Os olhos de Anteu se iluminaram. Então deve lutar bem. Ou morrer bem. Se a morte dele o agradar, disse Luke, permitirá que nossos exércitos cruzem seu território? Talvez. Respondeu Anteu. Luke não pareceu muito satisfeito com talvez. Ele me lançou um olhar penetrante, como se me advertisse de que era melhor eu morrer de um modo bem espetacular, ou estaria em sérios apuros. Luke! Gritou Annabeth. Pare com isso. Deixe-nos ir. Luke aparentemente só a viu naquele momento. Pareceu atônito por um instante. Annabeth? Haverá tempo para as fêmeas lutarem depois, interrompeu Anteu. Primeiro, Percy Jackson, que armas você escolhe? As Dracaena me empurraram para o meio da arena. Ergui os olhos para Anteu. Como você pode ser filho de Poseidon?
Anteu riu, assim como toda a multidão. Sou o favorito. Entoou Anteu. Olhe para meu templo dedicado ao deus dos terremotos, construído com as caveiras de todos que matei em nome dele. A sua se juntará a estas. Olhei horrorizado para as caveiras, centenas delas, e o estandarte de Poseidon. Como aquele lugar podia ser um templo dedicado a meu pai? Ele era um cara legal. Nunca me pedirá sequer um cartão de Dia dos Pais, muito menos a caveira de alguém. Percy. Annabeth me gritou. A mãe dele é Gaia. Gai. Seu captor, o Lestrigão, cobriu-lhe a boca com uma das mãos. A mãe dele é Gaia. A deusa da terra. Annabeth estava tentando me dizer que isso era importante, mas eu não sabia por quê. Talvez apenas porque o cara tinha ambos os pais divinos. Isso tornaria ainda mais difícil de matar. Você é louco, Anteu, eu disse. Se acha que isso é um bom tributo, nada sabe sobre Poseidon. A multidão gritou insultos para mim, mas Anteu ergueu a mão, pedindo silêncio. Armas, ele insistiu. E então veremos como você morre. Quer machados? Escudos? Redes? Lançadores de chamas? Só minha espada, eu disse. Gargalhadas soaram entre os monstros, mas imediatamente contracorrente surgiu em minhas mãos, e algumas das vozes na multidão ficaram tensas. A lâmina de bronze brilhou com uma claridade suave. Primeiro round. Anunciou Anteu. Os portões se abriram e uma dracaena entrou coleando. Tinha um tridente em uma das mãos e uma rede com pesos na outra, no clássico estilo de gladiador. Durante anos treinei lutar contra aquelas armas no acampamento. Ela tentou me cutucar. Eu me afastei. Ela tirou a rede, esperando emaranhar minha mão que empunhava a espada, mas me desviei facilmente, parti sua lança ao meio e, por uma fenda em sua armadura, golpeei-a com contracorrente. Com um lamento doloroso, ela se transformou em nada, e os vivas da multidão cessaram. Não! Berrou Anteu. Foi rápido demais. Você deve esperar antes do golpe final. Somente eu dou essa ordem. Olhei para Annabeth e Raquel. Eu precisava encontrar um modo de libertá-las, talvez distraindo os guardas. Belo trabalho, Percy. Luke sorria. Você melhorou com a espada, isso eu tenho de reconhecer. Segundo round. Gritou Anteu. E mais devagar desta vez. Mais diversão. Espere minha ordem antes de matar alguém ou sofrerá as consequências. Os portões tornaram a se abrir, e desta vez entrou um jovem guerreiro. Era pouco mais velho do que eu, com uns 16 anos. Tinha cabelos pretos lustrosos, e o olho esquerdo coberto por um tapa-olho. Era magro e franzino, e por isso a armadura grega estava larga em seu corpo. Cravou a espada no solo, ajustou as tiras do escudo e colocou o elmo com cimeira de crina de cavalo. Quem é você? Perguntei. Ita Nakamura, ele disse. Tenho de matar você. Por que está fazendo isso? Ei! Gritou um monstro da arquibancada. Parem de conversar e comecem logo a luta. Os outros o apoiaram. Tenho de me mostrar capaz, disse-me Ita. É a única maneira de me alistar. E então ele atacou. Nossas espadas se chocaram no ar e a multidão rugiu. Aquilo não parecia certo. Eu não queria lutar para entreter um bando de monstros, mas Ita Nakamura não estava me dando muitas opções. Ele atacava. Era bom. Pelo que eu sabia, nunca estivera no acampamento meio-sangue, mas fora treinado. Aparou meu golpe e quase acertou em mim seu escudo, mas eu saltei para trás. Ele golpeou com a espada. Rolei para um lado. Trocamos ataques e defesas, observando o estilo de luta do outro. Tentei me concentrar no lado cego de Ita, mas isso pouco ajudou. Aparentemente, ele vinha lutando com um olho só havia muito tempo, pois era excelente em proteger sua esquerda. Sangue! Gritavam os monstros. Meu oponente ergueu os olhos para as arquibancadas. Era esse seu ponto fraco, percebi. Ele precisava impressioná-los. Eu, não. Ele emitiu um furioso grito de guerra e me atacou, mas eu aparei sua lâmina e recuei, deixando-o vir atrás de mim. Buu! Gritou Anteu. Em frente e lute! Ita atacava, mas eu não tinha dificuldade em me defender, mesmo sem escudo.
Ele estava vestido para se proteger, armadura pesada e escudo, o que tornava cansativo lutar de modo ofensivo. Eu era um alvo mais vulnerável, no entanto também era mais leve e mais rápido. A multidão estava enlouquecida, gritando insultos e atirando pedras. Estávamos lutando havia quase 5 minutos e nenhum sangue fora derramado. Por fim Ethan cometeu um erro. Tentou tocar minha barriga, e eu prendi a guarda de sua espada na da minha e girei. A espada dele caiu no chão. Antes que ele pudesse se recuperar, desci o copo de minha espada em seu capacete e o empurrei para baixo. A armadura pesada ajudou mais a mim do que a ele, que caiu de costas, tonto e cansado. Pousei a ponta da espada em seu peito. Acabe logo com isso, grunhiu Ethan. Ergui os olhos para Anteu. O desprazer deixava seu rosto vermelho duro como pedra, mas ele ergueu a mão e fez o gesto com o polegar para baixo. Nem pensar. Embainhei a espada. Não seja tolo, grunhiu Ethan. Eles vão matar nós dois. Ofereci-lhe a mão. Ele aceitou com relutância e eu o ajudei a se levantar. Ninguém desonra os jogos. Berrou Anteu. A cabeça de ambos será um tributo a Poseidon. Olhei para Ethan. Quando tiver uma chance, corra. Então me voltei para Anteu. Por que você mesmo não luta comigo? Se é o favorito de nosso pai, desça aqui e prove. Os monstros resmungaram nas arquibancadas. Anteu olhou à volta e acho que percebeu que não tinha escolha. Não podia recusar sem parecer um covarde. Sou o maior lutador do mundo, garoto, avisou ele. Luto desde o primeiro Pancrácio. Pancrácio? Repeti. Ele se refere a um combate em que se luta até a morte, disse Ethan. Sem regras. Nenhum golpe proibido. Costumava ser um esporte do Olimpo. Obrigado pela dica, eu disse. Por nada. Raquel me observava de olhos arregalados. Annabeth sacudia a cabeça enfaticamente, a mão do lestrigão ainda cobrindo-lhe a boca. Apontei a espada para Anteu. O vencedor leva tudo. Se eu ganhar, todos ficamos livres. Se você ganhar, nós morremos. Jure pelo rio Estige. Anteu riu. Isso não vai levar muito tempo. Juro em seus termos. Ele saltou a grade, aterrissando na arena. Boa sorte. Vai precisar, disse-me Ethan, e então recuou rapidamente. Anteu estalou os dedos. Quando sorriu, vi que até mesmo seus dentes eram entalhados com desenhos de ondas, o que devia tornar a escovação após as refeições realmente chata. Armas? Ele perguntou. Continuo com minha espada. E você? Ele ergueu as mãos imensas e agitou os dedos. Não preciso de mais nada. Mestre Luke, você será o árbitro desta. Luke me dirigiu um sorriso. Com prazer. Anteu investiu. Rolei sobre suas pernas e o golpeei na parte de trás da coxa. Aí! Ele gritou. Mas, de onde devia ter saído sangue, veio um jorro de areia, como se eu tivesse quebrado uma ampulheta. A areia se espalhou pelo chão de terra, e a terra se acumulou em torno da perna dele, quase como um gesso. Quando a terra se soltou, o ferimento havia desaparecido. Ele tornou a atacar. Felizmente, eu tinha alguma experiência em lutar contra gigantes. Esquivei-me de lado dessa vez e o atingi debaixo do braço. Enterrei a lâmina de contracorrente nas costelas dele, até a guarda. Essa era a boa notícia. A má era que a espada foi arrancada de minha mão quando o gigante se virou, e eu fui atirado do outro lado da arena, desarmado. Anteu gritou de dor. Esperei que ele se desintegrasse. Nenhum monstro jamais havia resistido a um golpe direto de minha espada como esse. A lâmina de bronze celestial deveria destruir a essência dele. Mas Anteu tateou o punho da arma, puxou a espada e a atirou atrás dele. Mais areia jorrou do ferimento, porém outra vez a terra ergueu-se para cobri-lo. A terra revestiu seu corpo até os ombros. Assim que se desprendeu, Anteu estava novamente bem. Agora você está vendo por que eu nunca perco, semideus. Gabou-se ele. Vem até aqui para eu esmagá-lo. Vai ser rápido. Anteu estava entre mim e minha espada. Desesperado, olhei para os lados e percebi o olhar de Annabeth. A terra, pensei. O que Annabeth tentará me dizer? A mãe de Anteu era Gaia, a mãe terra, a deusa mais antiga de todas.
O pai de Anteu poderia ser Poseidon, mas era Gaia quem o estava mantendo vivo. Eu não poderia feri-lo enquanto ele estivesse tocando o solo. Tentei contorná-lo, mas Anteu antecipou meu movimento. Bloqueou minha passagem, rindo. Agora só estava brincando comigo. Eu estava encurralado. Ergui os olhos para as correntes que pendiam do teto, balançando em ganchos as caveiras de seus inimigos. De repente tive uma ideia. Fiz uma finta para o outro lado. Anteu me bloqueou. A multidão urrava e gritava para que Anteu acabasse comigo, mas ele estava se divertindo muito. Garoto insignificante, ele disse. Não é um filho digno do deus do mar. Senti que minha caneta voltava a meu bolso, mas Anteu não sabia disso. Eu o deixaria acreditar que contra-corrente ainda estava no chão, atrás dele. Ele pensaria que meu objetivo era pegar a espada. Não era grande vantagem, mas era tudo o que eu tinha. Avancei, abaixando-me para que ele achasse que eu rolaria outra vez por entre suas pernas. Enquanto ele se inclinava, pronto para me pegar como uma bola rasteira, saltei, dando o meu máximo, pulei em seu antebraço, subi por seu ombro como se fosse uma escada, pisei de sapato em sua cabeça. Ele fez o que era natural. Esticou-se, indignado, e gritou, "Nhei!" Eu tomei impulso, usando a força dele para me lançar em direção ao teto. Agarrei a parte de cima de uma corrente, e as caveiras e os ganchos balançaram ruidosamente abaixo de mim. Enrosquei as pernas na corrente, como costumava fazer nas cordas da aula de ginástica. Saquei minha espada e cortei a corrente a meu lado. "Deixa aqui, seu covarde!" gritou Anteu. Ele tentou me agarrar, mas eu estava fora de seu alcance. Segurando-me com toda a minha força, gritei. "Vem aqui em cima me pegar! Ou você é lento e gordo demais?" Ele urrou e tentou mais uma vez me agarrar. Pegou uma corrente e tentou içar-se. Enquanto isso, baixei a corrente que eu havia rompido, com o gancho para baixo. Precisei tentar 2 vezes, mas finalmente prendi a tanga de Anteu. "Uá!" ele gritou. Rapidamente, passei a corrente livre por um elo da corrente na qual eu próprio me segurava, estiquei-a e a prendi da melhor forma que pude. Anteu tentou mover-se de volta para o chão, mas seu traseiro continuou suspenso pela tanga. Ele precisou se agarrar às outras correntes, com ambas as mãos, para evitar virar de cabeça para baixo. Rezei para que a tanga e a corrente resistissem por mais alguns segundos. Enquanto Anteu xingava e se debatia, eu enrolava as correntes, balançando-me de um lado para o outro como se fosse um macaco enlouquecido. Fiz cambalhotas com ganchos e elos de metal. Não sei como conseguia. Minha mãe sempre disse que tem um dom para embolar as coisas. Além disso, eu estava desesperado para salvar meus amigos. Seja como for, em poucos minutos o gigante estava suspenso, indefeso, emaranhado em correntes e ganchos. Saltei para o chão, suado e arfando. Minhas mãos estavam esfoladas de escalar a corrente. "Ponha-me no chão!" Anteu exigia. "Solte-o!" ordenou Luke. "Ele é nosso anfitrião." Tirei a tampa de contracorrente. "Vou soltá-lo." E apunhalei o gigante na barriga. Ele berrou e a areia jorrou, mas ele estava muito no alto para tocar o chão, e a terra não subiu para ajudá-lo. Anteu simplesmente se desfez, derramando-se pouco a pouco, até que nada mais havia além de correntes vazias balançando, uma tanga enorme pendurada em um gancho e um bando de caveiras sorridentes dançando acima de mim como se finalmente tivessem um motivo para sorrir. "Jackson!" gritou Luke. "Eu devia ter matado você há muito tempo." "Você tentou", lembrei a ele. "Deixe-nos ir, Luke." Tínhamos um juramento de Anteu. "Eu sou o vencedor." "Anteu está morto", disse ele, exatamente como eu esperava. "O juramento morre com ele. Mas, como estou me sentindo misericordioso hoje, vou mandar matá-lo depressa." Ele apontou para Annabeth. "Poupem a garota." Sua voz tinha um leve tremor. "Irei falar com ela antes de nosso grande triunfo." Todos os monstros na plateia sacaram uma arma ou mostraram suas garras. Estávamos encurralados. Em irremediável desvantagem numérica. Então senti algo em meu bolso, uma sensação congelante, ficando cada vez mais fria. O apito para cães. Meus dedos se fecharam em torno dele. Diversas vezes eu evitara usar o presente de Quintus. Devia ser uma armadilha. Mas agora. Eu não tinha escolha. Tirei-o do bolso e soprei.
Não emitiu qualquer som audível enquanto se desfazia em estilhaços de gelo, derretendo em minha mão. Luke riu. O que isso deveria fazer? De trás de mim veio um grito de surpresa. O gigante lestrigão que estava vigiando Annabeth passou voando por mim e se chocou contra a parede. Au! A impousa Kelly gritou quando um mastim negro de 250 quilos levantou-a como um brinquedo de morder e a lançou pelo ar, direto no colo de Luke. Ah, senhora! Oleari rosnou, e as duas guardas Dracaenae recuaram. Por um instante os monstros que assistiam não reagiram, inteiramente pegos de surpresa. Vamos! Gritei para meus amigos. Junto, senhora! Oleari! A saída mais distante! Gritou Raquel. É o caminho certo. Ita Nakamura seguiu o conselho dela. Juntos, atravessamos a arena correndo e alcançamos a saída mais distante, a senhora Oleari logo atrás, seguindo-nos. Enquanto corríamos, eu podia ouvir os sons desordenados de um exército inteiro tentando descer das arquibancadas para nos seguir. Capítulo 15. Por aqui! Gritou Raquel. Por que deveríamos segui-la? Perguntou Annabeth. Você nos levou direto para aquela armadilha mortal. Era o caminho que vocês precisavam tomar, afirmou Raquel. Assim como este aqui. Venham. Annabeth não parecia nem um pouco satisfeita, mas correu como todos nós. Raquel dava a impressão de saber exatamente aonde estava indo. Dobrava esquinas em disparada e nem sequer hesitava nos cruzamentos. Em uma ocasião disse, abaixem-se, e todos nos agachamos enquanto um imenso machado oscilava acima de nossas cabeças. Então prosseguimos como se nada tivesse acontecido. Perdi a conta de quantas curvas dobramos. Não paramos para descansar até chegarmos a um salão do tamanho de um ginásio, com velhas colunas de mármore sustentando o teto. Fiquei parado na porta, procurando ouvir ruídos de perseguição, mas nada ouvi. Aparentemente, tínhamos nos livrado de Luke e de seus servos no labirinto. Então percebi mais um fato, e a senhora Oleari sumira. Eu não sabia quando ela tinha desaparecido. Não sabia se ela se perderá ou se fora derrotada por monstros ou o quê. Meu coração pareceu transformar-se em chumbo. Ela havia salvado nossa vida e eu nem tinha esperado para me certificar de que estava nos seguindo. Ethan desabou no chão. Vocês são malucos. Ele tirou o capacete. Seu rosto brilhava de suor. Annabeth arquejou. Eu me lembro de você. Era um dos garotos indeterminados no chalé de Hermes, faz alguns anos. Ele olhou para ela. Sim, e você é Annabeth. Eu também lembro. O que aconteceu com seu olho? Ethan desviou o olhar, e eu tive a sensação de que aquele era um assunto que ele não discutiria. Você deve ser o meio-sangue de meu sonho, eu disse. O que o pessoal de Luke encurralou? Não era Nico, no final das contas. Quem é Nico? Deixe para lá, que Annabeth apressou-se em dizer. Por que você estava tentando se alistar no lado errado? Ethan lhe dirigiu um sorriso debochado. Não existe um lado certo. Os deuses nunca ligaram para nós. Por que eu não deveria? Alistar-se em um exército que o faz lutar até a morte por pura diversão? Completou Annabeth. Puxa, eu realmente nem imagino. Ethan esforçou-se para ficar de pé. Não vou discutir com você. Obrigado pela ajuda, mas vou dar o fora daqui. Vamos atrás de Dédalo, eu disse. Venha conosco. Quando sairmos daqui, você será bem-vindo no acampamento. Vocês são mesmo loucos se acham que Dédalo vai ajudá-los. Ele precisa ajudar, disse Annabeth. Vamos fazê-lo nos ouvir. Ethan riu com desdém. Bem, boa sorte então. Agarrei seu braço. Você vai simplesmente seguir sozinho pelo labirinto? Isso é suicídio. Ele então me olhou com uma raiva quase incontrolável. Seu tapa-olho estava poído nas beiradas e o tecido preto estava desbotado, como se o estivesse usando por muito, muito tempo. Você não deveria ter me poupado, Jackson. Não há espaço para misericórdia nesta guerra. Então saiu correndo para a escuridão, na direção de onde viéramos. Annabeth, Raquel e eu estávamos tão exaustos que montamos acampamento ali mesmo, naquele salão imenso. Encontrei uns restos de madeira e fizemos uma fogueira.
As sombras dançavam nas colunas erguendo-se como árvores à nossa volta. Havia algo errado com Luke, murmurou Annabeth, cutucando a fogueira com a faca. Você percebeu como ele estava agindo? Ele me pareceu bastante satisfeito, e eu disse. Como se tivesse passado um dia agradável torturando heróis. Isso não é verdade. Havia alguma coisa errada com ele. Parecia nervoso. Disse aos monstros que me poupassem. Queria me dizer algo. Provavelmente, oi, Annabeth. Sente-se aqui comigo e assista enquanto faço seus amigos em pedaços. Vai ser divertido. Você é impossível, resmungou Annabeth. Ela guardou a faca e olhou para Raquel. Então, que caminho tomamos agora, guia? Raquel não respondeu de imediato. Estava mais quieta desde a arena. Agora, quando Annabeth fazia um comentário sarcástico, Raquel mal se dava o trabalho de responder. Ela queimara a ponta de uma vara no fogo e a estava usando para desenhar figuras de carvão no chão, imagens dos monstros que havíamos visto. Com alguns poucos traços, reproduziu perfeitamente a aparência de uma dracaena. Vamos seguir a trilha, disse ela. A luminosidade no chão. A luminosidade que nos levou direto para a armadilha? Perguntou Annabeth. Deixe em paz, Annabeth, intervim. Ela está fazendo o melhor que pode. Annabeth se levantou. O fogo está diminuindo. Vou procurar mais pedaços de madeira enquanto vocês dois discutem a estratégia. E saiu para as sombras batendo o pé. Raquel desenhou outra figura com sua varinha, um anteu de cinzas balançando em suas correntes. Em geral, Annabeth não é assim, eu lhe disse. Não sei o que há com ela. Raquel ergueu as sobrancelhas. Tem certeza de que não sabe? O que quer dizer? Garotos, murmurou ela. Totalmente cegos. Ei, não venha você também com isso. Olhe, lamento ter envolvido você nesta história. Não, você tinha razão, disse ela. Consigo ver o caminho. Não sei explicar, mas está mesmo claro. Ela apontou na direção da outra extremidade da sala, para a escuridão. A oficina fica naquela direção. O coração do labirinto. Estamos muito perto agora. Não sei por que o caminho levava àquela arena. Desculpe-me por aquilo. Pensei que você fosse morrer. Parecia que ela ia chorar. Ei, eu estou sempre prestes a morrer, garanti. Não se sinta mal por isso. Ela estudou o meu rosto. Então você faz isso todo verão? Luta contra monstros? Salva o mundo? Você nunca faz, sabe, coisas normais. Eu nunca pensara sob esse ângulo. A última vez que tivera algo semelhante a uma vida normal fora, bem, nunca. Os meios-sangues se acostumam a isso, eu acho. Ou talvez não se acostumem, mas eu mudei de posição, desconfortável. E você? O que faz normalmente? Raquel deu de ombros. Eu pinto. Leio muito. Ok, pensei. Até aqui estamos marcando 0 no gráfico de semelhanças. E quanto à sua família? Eu podia sentir as defesas em sua mente se erguendo, como se aquele não fosse um tema seguro. Eles são apenas, você sabe, família. Você disse que não perceberiam sua ausência. Ela deixou de lado a varinha com que desenhava. Puxa, estou cansada de verdade. Posso dormir um pouco? Claro. Desculpe-se. Raquel, porém, já estava se enroscando, usando a mochila como travesseiro. Ela fechou os olhos e ficou imóvel, mas tive a sensação de que não estava de fato dormindo. Alguns minutos depois, Annabeth voltou. Atirou mais algumas varetas no fogo. Olhou para Raquel, depois para mim. Eu faço a primeira vigília, ela disse. Você também deveria dormir. Você não precisa agir assim. Assim como? Como? Deixe para lá. Eu me deitei, sentindo-me péssimo. Estava tão cansado que adormeci assim que meus olhos se fecharam. Em meu sonho, ouvi risos. Risadas frias, ásperas, como facas sendo amoladas. Eu estava de pé na beira de um fosso nas profundezas do Tártaro. Abaixo de mim a escuridão fervilhava como uma sopa negra como nanquim. Tão perto de sua própria destruição, heroizinho, a voz de Cronos soou, em tom de repreensão. E ainda assim está cego.
A voz estava diferente. Agora parecia quase física, como se falada por um corpo de verdade em vez de o que quer que ele tenha sido em seu estado esquartejado. Preciso muito lhe agradecer, disse Cronos. Você garantiu minha ressurreição. As sombras na caverna tornaram-se mais densas e pesadas. Tentei recuar da beira do fosso, mas era como nadar em óleo. O tempo desacelerou. Minha respiração quase parou. Um favor, anunciou Cronos. O Sr. Titã sempre paga suas dívidas. Quem sabe um vislumbre dos amigos que você abandonou? A escuridão agitou-se à minha volta, e eu me vi em uma caverna diferente. Depressa! Disse Tyson. Ele entrou em disparada na sala. Grover veio tropeçando atrás dele. Ouviu-se um ruído surdo no corredor de onde eles tinham vindo, e a cabeça de uma cobra enorme surgiu na caverna. Aquela criatura era tão grande que seu corpo mal cabia no túnel. As escamas eram cor de cobre. A cabeça tinha o formato de losango, como a de uma cascavel, e os olhos amarelos brilhavam de ódio. Quando ela abriu boca, as presas tinham o tamanho de Tyson. Ela tentou devorar Grover, mas ele se esquivou. A cobra abocanhou terra. Tyson levantou uma rocha e atirou no monstro, atingindo-o entre os olhos, mas ele simplesmente recuou e sibilou. Isso vai comer você! Grover gritou para Tyson. Como você sabe? Isso acabou de me dizer. Corra! Tyson disparou para um lado, mas a cobra usou a cabeça como um taco e o derrubou. Não! Grover gritou. Mas, antes que Tyson pudesse recuperar o equilíbrio, a cobra se enrolou em torno dele e começou a apertar. Tyson resistiu, empurrando com toda a sua imensa força, mas a cobra apertou ainda mais. Grover batia nela freneticamente com sua flauta de bambu, mas daria na mesma se estivesse batendo em um muro de pedra. A caverna toda sacudiu quando a cobra contraiu os músculos, estremecendo para sobrepujar a força de Tyson. Grover começou a tocar a flauta, e começou a chover estalactites. A caverna inteira parecia prestes a ruir. Acordei com Annabeth sacudindo meu ombro. Percy, acorde. Tyson. Tyson está em apuros. Eu disse. Precisamos ajudá-lo. Primeiro o mais importante, ela replicou. Terremoto. E, de fato, o salão estava ribombando. Raquel. Gritei. Os olhos dela abriram-se instantaneamente. Ela agarrou a mochila e nós três corremos. Estávamos quase alcançando o túnel mais distante quando uma coluna a nosso lado gemeu e cedeu com o peso. Continuamos seguindo, enquanto uma centena de toneladas de mármore desabava às nossas costas. Conseguimos chegar ao corredor e nos viramos a tempo de ver outras colunas desabando. Uma nuvem de poeira branca ergueu-se acima de nós, e continuamos em disparada. Querem saber? Disse Annabeth. Acabei gostando deste caminho. Não demorou muito até que víssemos à frente uma luz, que parecia iluminação elétrica comum. Lá, disse Raquel. Nós a seguimos até um corredor de aço inoxidável, como eu imaginava que haveria em uma estação espacial ou algo no gênero. Luzes fluorescentes brilhavam no teto. O piso era uma grelha de metal. Eu estava tão acostumado à escuridão que a luz incomodou meus olhos. Annabeth e Raquel pareciam pálidas na claridade intensa. Por aqui, disse Raquel, e voltou a correr. Estamos perto. Isso é um grande engano. Disse Annabeth. A oficina vai estar na parte mais antiga do labirinto. Isso não pode. Ela hesitou, pois havíamos chegado a uma porta dupla de metal. Inscrito no aço, no nível dos olhos, estava um grande azul. Chegamos, anunciou Raquel. A oficina de Dédalo. Annabeth pressionou o símbolo nas portas e elas se abriram com um silvo. A arquitetura antiga já era, eu disse. Annabeth franziu a testa. Juntos, entramos. O primeiro detalhe que me chamou a atenção foi a luz do dia, o sol ofuscante entrando por janelas gigantescas. Não era o tipo de visão esperada no coração de um calabouço. A oficina parecia o estúdio de um artista, com pé direito de 10 metros e muita iluminação, piso de pedra polida e bancadas de trabalho ao longo das janelas. Uma escada em espiral levava a um mezanino. Meia dúzia de cavaletes exibiam diagramas de edifícios e de máquinas feitos à mão, que se assemelhavam aos desenhos de Leonardo da Vinci. Vários laptops espalhavam-se pelas mesas. Jarras de vidro de óleo verde, fogo grego, alinhavam-se em uma prateleira.
Havia invenções também, estranhas máquinas de metal que eu não sabia para que serviam. Uma delas era uma cadeira de bronze com um punhado de fios elétricos, como uma espécie de instrumento de tortura. Em outro canto erguia-se um ovo de metal gigante do tamanho de um homem. Havia um relógio de pêndulo que parecia totalmente feito de vidro, e era possível ver todas as engrenagens em ação. E da parede pendiam vários conjuntos de asas de bronze e prata. De imortales, murmurou Annabeth. Ela correu para o cavalete mais próximo e olhou o esboço. Ele é um gênio. Olhem as curvas deste edifício. E um artista, completou Raquel, perplexa. Essas asas são impressionantes. As asas pareciam aperfeiçoadas, comparadas às que eu vira em meus sonhos. As penas estavam mais estreitamente interligadas. Em vez de seladas com cera, tiras autoadesivas estendiam-se pelas laterais. Mantive a mão em contracorrente. Aparentemente, Dédalo não estava em casa, mas a oficina parecia ter sido usada havia pouco. Os laptops estavam ligados, exibindo seus protetores de tela. Em uma das bancadas, viam-se um muffin de blueberry mordido e uma xícara de café. Caminhei até a janela. A vista lá fora era assombrosa. Reconheci as montanhas rochosas à distância. Estávamos em seu contraforte, a pelo menos 150 metros de altitude, e lá embaixo um vale se estendia, coberto por uma coleção desordenada de pequenos planaltos, rochedos e cumes de pedra vermelhos. Parecia que uma criança enorme andara construindo uma cidade de brinquedo com blocos do tamanho de arranha-céus, e então resolvera derrubar tudo. Onde estamos? Perguntei a mim mesmo. Colorado Springs, disse uma voz atrás de nós. O Jardim dos Deuses. De pé na escada em espiral logo acima, com a arma em punho, estava nosso mestre de esgrima desaparecido, Quintus. Você! Disse Annabeth. O que fez com Dédalo? Quintus sorriu ligeiramente. Confie em mim, minha querida. Você não quer encontrá-lo. Olhe, senhor traidor, ela resmungou, eu não lutei contra uma mulher-dragão, um homem de 3 corpos e uma esfinge psicótica para ver você. Agora diga, onde está Dédalos? Quintus desceu a escada, segurando a espada ao lado do corpo. Estava vestido com jeans, botas e sua camiseta de conselheiro do acampamento meio-sangue, o que parecia um insulto agora que víamos que era um espião. Eu não sabia se poderia vencê-lo em uma luta de espada. Ele era bastante bom. Mas percebi que iria ter de tentar. Vocês acham que sou um agente de Cronos, ele disse. Que trabalho para Luke. Dan, replicou Annabeth. Você é uma garota inteligente, ele afirmou. Mas está enganada. Só trabalho para mim mesmo. Luke mencionou seu nome, eu disse. Gerion também sabia sobre você. Esteve no rancho dele. Naturalmente, ele disse. Já estive em quase todos os lugares. Até mesmo aqui. Ele passou por mim como se eu não representasse a menor ameaça e parou diante da janela. A vista muda todos os dias, ele refletiu. Mas é sempre um lugar alto. Ontem era de um arranha-céu que se erguia sobre Manhattan. Anteontem era uma linda vista do Lago Michigan. No entanto, está sempre voltando ao Jardim dos Deuses. Acho que o labirinto gosta daqui. Um nome adequado, suponho. Você já esteve aqui antes, repeti. Estive, sim. É uma ilusão o que vemos lá fora? Perguntei. Uma projeção ou algo parecido? Não, murmurou Raquel. É de verdade. Estamos mesmo no Colorado. Quintus a observou. Você tem clarividência, não tem? Faz lembrar de uma outra jovem mortal que conheci. Outra princesa, que terminou sofrendo. Chega de jogos, eu disse. O que foi que você fez com Dédalo? Meu garoto, Quintus me fitou, você precisa tomar aulas com sua amiga sobre como ver claramente. Eu sou Dédalo. Eu poderia ter dado várias respostas, de eu sabia, passando por mentiroso, certo, e eu sou Zeus. Mas a única ideia que me ocorreu foi dizer. Mas você não é inventor. É um esgrimista. Sou ambos, disse Quintus. E arquiteto. E erudito. E também jogo basquete razoavelmente bem para um sujeito que só começou aos 2000 anos de idade. Um artista de verdade precisa ser bom em muitas áreas. É verdade, disse Raquel. Eu, por exemplo, posso pintar tanto com os pés quanto com as mãos.
Está vendo? Disse Quintus. Uma garota de muitos talentos. Mas você nem se parece com Dédalo, protestei. Eu o vi em um sonho e, de repente, um pensamento horrível me ocorreu. Disse Quintus. Você afinal percebeu a verdade. Você é um autômato. Fez um corpo novo para si mesmo. Percy, disse Annabeth, pouco à vontade, isso não é possível. Isso não pode ser um autômato. Quintus deu uma risadinha. Sabe o que significa quintus, minha querida? Quinto, em latim. Mas este é meu quinto corpo. O esgrimista estendeu o braço. Apertou o cotovelo e parte de seu punho se abriu, um compartimento retangular na pele. Ali dentro, engrenagens de bronze zumbiam. Fios brilhavam. É assombroso! Exclamou Raquel. É esquisito, eu disse. Você encontrou uma forma de transferir seu animus para uma máquina? Perguntou Annabeth. Isso, ou é artificial? Eu lhe asseguro, minha querida, que ainda sou eu. Ainda sou totalmente Dédalo. Nossa mãe, Atena, cuida para que eu nunca me esqueça disso. Ele puxou a gola da camisa. Na base de seu pescoço estava a marca que eu vira antes, a forma escura de uma ave enxertada em sua pele. A marca de um assassino, disse Annabeth. Por causa de seu sobrinho, Perdiz, adivinhei. O garoto que você empurrou da torre. O rosto de Quintus tornou-se sombrio. Eu não o empurrei. Eu simplesmente fez com que ele perdesse o equilíbrio, completei. Deixou-o morrer. Pelas janelas Quintus olhou para as montanhas púrpuras. Eu me arrependo do que fiz, Percy. Estava furioso e amargo. Mas não há como voltar atrás, e Atena nunca me permitiu esquecer. Quando Perdiz morreu, ela o transformou em uma pequena ave, uma perdiz de fato. E marcou a forma da ave em meu pescoço como lembrete. Não importa que corpo eu assuma, a marca reaparece em minha pele. Olhei-o nos olhos e percebi que era o mesmo homem dos sonhos. O rosto podia ser totalmente diferente, mas a mesma alma estava lá, a mesma inteligência e toda aquela tristeza. Você é mesmo Dédalo, concluí. Mas por que foi para o acampamento? Para que nos espionar? Para ver se valia a pena salvar seu acampamento. Luke me contará uma história. Preferi tirar minhas próprias conclusões. Então você falou mesmo com Luke? Sim. Várias vezes. Ele é bastante persuasivo. Mas agora você viu o acampamento. Insistiu Annabeth. Então sabe que precisamos de sua ajuda. Não pode permitir que Luke atravesse o labirinto. Dédalo pousou a espada na bancada. Eu já não tenho controle do labirinto, Annabeth. Eu o criei, sim. Na verdade, ele está ligado à minha força vital. Mas permiti que ele existisse e se desenvolvesse por conta própria. Foi esse o preço que paguei pela privacidade. Privacidade em relação a quê? Aos deuses, ele respondeu. E à morte. Estou vivo há 2 milênios, minha querida, escondendo-me da morte. Mas como você consegue se esconder de Hades? Perguntei. Quer dizer? Hades tem as fúrias. Elas não sabem tudo, disse ele. Nem veem tudo. Você as encontrou, Percy. Sabe que isso é verdade. Um homem inteligente pode se esconder por muito tempo, e eu me enterrei bem fundo. Somente meu maior inimigo continua a me perseguir, e mesmo ele eu frustrei. Você se refere a Minos, eu disse. Dédalo assentiu. Ele me caça incansavelmente. Agora que é um juiz dos mortos, nada lhe daria mais prazer do que me ver diante dele para me punir por meus crimes. Depois que as filhas de Cócalo mataram, o fantasma de Minos começou a me torturar em meus sonhos. Ele jurou que me perseguiria. Tomei a única atitude que podia. Retirei-me completamente do mundo. Desci a meu labirinto. Decidi que esse seria meu último feito, e eu enganaria a morte. E conseguiu, por 2000 anos, maravilhou-se Annabeth. Ela parecia impressionada, apesar das ações horríveis de Dédalo. Neste exato momento um latido ecoou, vindo do corredor. Ouvi o Beabump, Beabump, Beabump de patas enormes, e a senhora Olear entrou saltitando na oficina.
Ela lambeu meu rosto uma vez, e então quase derrubou Dédalo com um pulo entusiasmado. Aí está minha velha amiga, disse Dédalo, coçando atrás das orelhas da senhora. Ó Leari! Minha única companhia durante todos esses longos e solitários anos. Você a deixou me salvar, eu disse. Aquele apito funcionou de verdade. Dédalo assentiu. É claro que sim, Percy. Você tem bom coração. E eu sabia que a senhora Oleari gostava de você. Eu queria ajudá-lo. Talvez eu sentisse culpa também. Culpa em relação a quê? Ao fato de que sua missão seria em vão. O quê? Perguntou Annabeth. Mas você ainda pode nos ajudar. Você precisa. Basta nos dar o fio de Ariadne para que Luke não o consiga. Sim, o fio. Eu disse a Luke que os olhos de um mortal clarividente são o melhor guia, mas ele não acreditou em mim. Estava tão focado na ideia de um item mágico. E o fio funciona. Talvez não seja tão preciso quanto sua amiga mortal aqui, mas é bom o bastante. Bom o bastante. Onde está o fio? Perguntou Annabeth. Com Luke, disse Dédalo, com tristeza. Eu lamento, minha querida. Mas vocês estão várias horas atrasados. Tive um calafrio ao perceber por que Luke estava tão bem-humorado na arena. Ele já havia conseguido o fio com Dédalo. Seu único obstáculo era o dono da arena, e eu cuidara disso para ele ao matar Anteu. Cronos me prometeu liberdade, contou Quintus. Assim que Hades for destronado, ele vai me dar o comando do mundo inferior. Eu reclamarei meu filho, Ícaro. Vou me acertar com o pobre e jovem perdiz. Verei a alma de Minos lançada no Tártaro, onde não poderá me importunar novamente. E não mais terei de fugir da morte. É essa a sua ideia brilhante? Gritou Annabeth. Vai permitir que Luke destrua nosso acampamento, mate centenas de semideuses e então ataque o Olimpo? Vai aniquilar o mundo todo só para ter o que quer? Sua causa está condenada, minha querida. Vi isso assim que comecei a trabalhar em seu acampamento. Vocês não têm como deter a força de Cronos. Isso não é verdade. Ela gritou. Estou fazendo o que devo, minha querida. A oferta era boa demais para eu recusar. Sinto muito. Annabeth derrubou um cavalete. Desenhos arquitetônicos foram espalhados pelo chão. Eu o respeitava. Você era meu herói. Você construía coisas impressionantes. Resolvia problemas. Agora, eu não sei o que você é. Espera-se que os filhos de Atena sejam sábios, não apenas inteligentes. Provavelmente, você é só uma máquina. Deveria ter morrido há 2000 anos. Em vez de ficar furioso, Dédalo baixou a cabeça. Vocês precisam alertar ao acampamento. Agora que Luke tem o fio. De repente a senhora Oleari levantou as orelhas. Alguém está vindo. A avisou Raquel. As portas da oficina se abriram violentamente. Nico foi empurrado para dentro, as mãos acorrentadas. Em seguida, Kelly e 2 lestrigões marcharam atrás dele, acompanhados pelo fantasma de Minos. Ele parecia quase sólido agora, um pálido rei barbudo, com olhos frios e fiapos da névoa desprendendo-se de sua túnica. Ele fixou o olhar em Dédalo. Aí está você, meu velho amigo. Os maxilares de Dédalo se cerraram e ele olhou para Kelly. O que isto significa? Luke envia seus cumprimentos, disse Kelly. Achou que talvez você gostasse de ver seu antigo empregador Minos. Isto não fazia parte de nosso acordo, disse Dédalo. Não, de fato, concordou Kelly. Mas nós já temos o que queríamos de você, e temos outros acordos para honrar. Minos exigiu algo de nós em troca deste excelente jovem semideus. Ela correu um dedo sob o queixo de Nico. Ele será bastante útil. E tudo que Minos pediu foi sua cabeça, velho. Dédalo empalideceu. Traição. Vá se acostumando, disse Kelly. Nico, você está bem? Perguntei. Ele assentiu, melancólico. Desculpe-me, Percy. Minos me disse que você estava em perigo. Ele me convenceu a voltar ao labirinto. Você estava tentando nos ajudar? Fui enganado, ele disse. Ele enganou todos nós. Fuzilei Kelly com o olhar. Onde está Luke? Por que não está aqui?
A mulher demônio sorriu como se aquilo fosse nossa piada particular. Ele está, o ocupado. Está se preparando para o ataque. Mas não se preocupe. Temos mais amigos a caminho. Nesse meio tempo, acho que vou fazer um lanchinho delicioso. Suas mãos se transformaram em garras. Seu cabelo incendiou-se e as pernas assumiram sua forma verdadeira, uma perna de burro, outra, de bronze. Percy, sussurrou Raquel, as asas. Acha que... Pegue-as, eu disse. Vou tentar ganhar algum tempo. E, com isso, o lugar virou um Hades. Annabeth e eu investimos contra Kelly. Os gigantes foram direto para Dédalo, mas a senhora Oleari saltou em defesa dele. Nico foi empurrado para o chão e lutava contra as correntes, enquanto o espírito de Minos urrava. Matem o inventor. Matem-no. Raquel puxou as asas da parede. Ninguém prestava atenção nela. Kelly atacou Annabeth. Tentei alcançá-la, mas o demônio era rápido e mortal. Ela virou mesas, despedaçou invenções e não permitia que nos aproximássemos. Com o canto do olho, via a senhora Oleari cravar as presas no braço de um gigante. Ele uivou de dor e a sacudiu, tentando livrar-se dela. Dédalo tentou pegar sua espada, mas o segundo gigante golpeou a bancada com o punho, lançando a arma no ar. Um jarro de cerâmica contendo fogo grego espatifou-se no chão e começou a queimar, as chamas verdes rapidamente se espalhando. A mim! Gritou Minos. Espíritos dos mortos! Ele ergueu as mãos fantasmagóricas e o ar começou a zumbir. Não! Gritou Nico, que agora estava de pé. De algum modo conseguirá remover os grilhões. Você não me controla, jovem tolo, zombou Minos. Esse tempo todo, eu é que o tive sob controle. Uma alma por uma alma, sim. Mas não é sua irmã que retornará dos mortos. Sou eu, assim que matar o inventor. Espíritos começaram a surgir em torno de Minos, formas tremeluzentes que lentamente se multiplicavam, materializando-se em soldados cretenses. Eu sou o filho de Hades, insistiu Nico. Vão embora. Você não tem poder sobre mim. Minos riu. Eu sou o senhor dos espíritos. O rei fantasma. Não. Nico puxou a espada. Eu sou. E cravou no chão sua lâmina negra, que atravessou a pedra como se fosse manteiga. Nunca. A forma de Minos ondulava. Eu não. O chão ribombou. As janelas racharam e estilhaçaram, deixando entrar um jato de ar fresco. Abriu uma fissura no piso de pedra da oficina, e Minos e todos os seus espíritos foram sugados para o vazio com um lamento terrível. A má notícia, a luta à nossa volta ainda continuava, e eu me distraíra. Kelly precipitou-se sobre mim tão rápido que não tive tempo de me defender. Minha espada deslizou para longe, ao cair, bati a cabeça com força em uma bancada. Minha visão ficou turva. Eu não conseguia levantar os braços. Kelly riu. Você deve ter um sabor delicioso. Ela mostrou as presas. Então, de repente, seu corpo enrijeceu. Os olhos vermelhos se arregalaram. Ela afou. Nenhum, um espírito, um esportivo. E Annabeth puxou a faca das costas da impousa. Com um grito de horror, Kelly dissolveu-se em vapor amarelo. Annabeth me ajudou a ficar de pé. Eu ainda estava tonto, mas não tínhamos tempo a perder. Ah, senhora! Oleari e Dédalo ainda se atracavam com os gigantes, e eu podia ouvir gritos no túnel. Mais monstros vinham em direção à oficina. Precisamos ajudar Dédalo. Eu disse. Não há tempo, disse Raquel. Estão vindo muitos. Ela já estava com as asas e ajudava Nico, pálido e suado de seu combate contra Minos. As asas enxertaram-se instantaneamente nas costas e nos braços dele. Agora você! Ela me disse. Em segundos, Nico, Annabeth, Raquel e eu usávamos asas de cobre. Eu já podia me sentir sendo erguido pelo vento que entrava pela janela. O fogo grego queimava as mesas e a mobília, subindo pela escada circular. Dédalo! Gritei. Venha! Ele tinha uma centena de cortes, mas vertia óleo dourado, em vez de sangue. Havia encontrado sua espada e usava parte de uma mesa estraçalhada como escudo contra os gigantes. Não vou abandonar a senhora. Oleari! Disse ele. Vão!
Não havia tempo para discutir. Mesmo que ficássemos, eu não tinha certeza se seríamos úteis. Nenhum de nós sabe voar, protestou Nico. É uma ótima hora para aprender, eu disse. E, juntos, nós quatro saltamos da janela para o céu aberto.